boa noite. Tá sem som ainda, né? 1, 2, aí, chegou. Boa noite, amados. Louvado seja o nome do nosso Senhor, por estarmos mais uma macro aqui para aprender aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Confesso para vocês que estão um pouquinho tensos, porque o nível das macros são sempre elevados, né? Então, que Deus me ajude a não baixar esse nível. Quero mandar um abraço para minha família lá em Panambi que está assistindo. Minha mãe, meu pai, minhas irmãs, meus sobrinhos. Um abraço especial também para o pessoal de Miguel Calmon. Eu sei que o Rodrigo está lá com uma família linda que eu amo de paixão e amo os biscoitos que eles fazem também. Deus abençoe vocês de Miguel Calmon, os líderes de lá. Pingo, Madeira, Isaac, Nando e Reni também. Amados, hoje nós vamos compartilhar um texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, no versículo 24 até o versículo de número 27. É um texto bastante conhecido por todos nós, creio eu, e daí é quase para falar decorado. E a versão que eu vou ler aqui hoje, nessa noite, em todos os versículos que eu vou usar, é da Nova Versão Transformadora. Ela tem algumas palavras um pouquinho diferentes, mas ela não perde a essência. Voltando para o nosso texto, Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante, diz assim: Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Vamos orar, queridos? Senhor Jesus, te louvamos pela tua maravilhosa presença, pela tua maravilhosa palavra. E queremos, Deus, hoje sair daqui renovados, com mais aprendizado, com o nosso coração cheio de Ti, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a transmitir essa mensagem à Tua linda igreja, em nome de Jesus. Amém. Amados, há dois fundamentos nos quais nós podemos estar fundamentados hoje. Eu e você podemos estar fundamentados de duas maneiras. Ao olharmos para esse texto, nós podemos rapidamente responder essa questão: onde é que estamos fundamentados? E qualquer indivíduo que ouve a palavra de Jesus, teoricamente, ele inicia uma construção. Mesmo que ele não confesse Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, mesmo que ele não se torne um discípulo, ele está iniciando uma construção. E o texto aqui está dizendo que aquele que ouve a palavra e a põe em prática é comparado com aquele bom construtor. Mas aquele que ouve a mesma palavra e não coloca em prática é comparado como um construtor tolo, que por mais que ele saiba a forma certa de construir, ele não o faz. Por mais que ele saiba o que tem que ser feito, ele não faz. Por mais que ele tenha todos os recursos para construir sobre a rocha, ele não faz. Ele decide não fazer essa construção. E a diferença desses fundamentos está no alicerce. Um dos homens desse texto, ele ouve e pratica, e outro não pratica. Ambos talvez podem ser crentes, mas a verdade é que só um deles é discípulo. Talvez esse outro que construiu sobre a areia
ele esteja sendo conduzido por um falso profeta, por um pastor de Araque, que a gente chama, e não se atentou para isso, e segue um evangelho da prosperidade, da libertação, segue uma linha teológica quase que espírita, mas não o evangelho do reino de Deus. Talvez esse camarada é o camarada que vive o evangelho segundo o seu próprio pensamento, a sua própria vontade e a sua própria disposição. Aquele que ouve a palavra, mas a seleciona e fala: isso eu quero viver, isso eu não quero viver, isso eu estou disposto a pagar esse preço, mas isso aqui eu não quero pagar esse preço. Quer pagar o preço para ter um bom casamento, mas não quer pagar o preço para ser um discípulo fiel. E esses geralmente estão andando naquele caminho largo e espaçoso. Andando naquele caminho que falam e não praticam. Tem uma oratória maravilhosa, tem uma boa dicção, não é gago como o pastor que vos fala aqui, né? Fala muito bonito, mas faz muito pouco. Fala, mas faz muito pouco. Andam pelo caminho da relativização, aonde encontram sede para os seus pecados. Só pensa em sexo e fica olhando pornografia. Não, é que eu sou ninfomaníaco. Eu tenho esse problema. Não é pecado, é um problema. Eu não aguento ver a carteira de alguém que eu tenho que roubar. Eu tenho que pegar aquele dinheiro. Não, mas eu sou doente. Eu tenho essa doença do roubo, que eu esqueci o nome. Mas eu sou doente. Eu bebo pra caramba até cair. Não, rapaz, o alcoolismo é uma doença. Fica relativizando as coisas. E assim justifica uma vida de pecado e sem compromisso com Deus. Em Lucas capítulo 29, no versículo... Lucas 9, versículo 23, diz assim: disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Talvez, ao ler esse texto, você pode se perguntar: para que tudo isso? Para que ter que negar a si mesmo? Poxa, eu tenho uma história, eu tenho um sobrenome, eu tenho a minha dignidade, eu tenho os meus princípios, eu tenho os meus valores, eu sou, eu posso, eu quero. E fica esse questionamento: não, mas por que eu tenho que negar a mim mesmo? Porque aqui não está dizendo negue alguma coisa. É negar-se por completo, negue-se a si mesmo. Mas é interessante quando nós olhamos para esse Senhor que nos dá esse mandamento. Esse Senhor que nos dá esse mandamento, Ele foi o camarada que fez isso, Ele negou-se a si mesmo. Mesmo sendo quem Ele era, mesmo podendo fazer tudo o que Ele quisesse fazer, mesmo sendo Deus, Ele negou-se a si mesmo. E eu não estou falando nenhuma mentira. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Diz assim, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Olha que negócio maravilhoso. E aí a pergunta que eu faço depois desse texto: quem sou eu e quem é você para não negar-se a si mesmo? Jesus, sendo quem foi, negou-se. Jesus, sendo quem era enquanto estava na forma humana, Ele não olhou assim: não, Pai, eu sou igual a você. Nós somos parecidos, temos os mesmos poderes. Por que eu tenho que negar-me? Negar a mim mesmo, negar a minha natureza,
Mas ele não tomou isso como algo valioso para ele. Ele obedeceu até a morte. E uma morte de cruz, uma morte violenta. Alguns amadinhos até pensam que seus atos de justiça, seus atos misericordiosos, que suas muitas obras de caridade são alguma coisa diante de Deus e se acham no direito de exigir de Deus algo. Não, Senhor, eu faço. Você deve lembrar daquela historinha que Jesus conta, que foi um publicano e foi um fariseu orar no templo, e o fariseu estufa o peito, tinha acabado de dar Smart Fit, tinha malhado o peito, estava o peito estufadão, e fala assim: Senhor, eu te louvo porque eu não sou como esse publicano. Olha, esse camarada, ele é um Zé Ninguém, mas eu não, eu oferto, eu dou esmolas, eu cuido dos pobres. Então, Senhor, olha para mim. E aí ele pergunta assim: quem saiu justificado? Porque o publicano lá atrás, pianinho, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. E aí pergunta: quem desses vocês acham que saiu justificado da presença do Senhor? O publicano, é óbvio, porque o soberbo Deus resiste. Deus não quer conta com o orgulhoso, com o arrogante, com o soberbo. E os nossos atos de justiça são tão valorizados, são tão bem vistos por Deus, que Ele chama isso de trapos de imundícia. Em Isaías, capítulo 64, versículo 6, o profeta está dizendo, uma confissão do povo ali, em que eles estão sendo castigados por Deus, alguma coisa assim, e eles fazendo bons atos, fazendo boas obras, mas não eram vistos, não eram aceitos por Deus. E então o profeta responde aqui no versículo de número 6, estamos todos impuros por causa do nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos, como as folhas das árvores murchamos e caímos, e nossos pecados nos levam embora como o vento. Não adianta dizer uma coisa e fazer outra. Não adianta fazer uma coisa e dizer outra. Em Mateus capítulo 23, versículo 1 até o versículo 3, diz assim: então Jesus disse às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, olha só que negócio interessante. Portanto, pratiquem tudo aquilo que eles dizem e obedeçam-lhes. Mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Os fariseus, os mestres da lei, tinham tudo decorado, tinham o Pentateuco na ponta da língua, sabiam de tudo, sabiam ensinar, mas não sabiam fazer. E há uma grande diferença nisso. Há uma grande diferença em você ensinar. Quem aqui é professor sabe disso. Se você não souber fazer, velho, tu não consegue ensinar. Tu não consegue ensinar. Eu lembro numa época que eu fui professor no Senai. Hilário! Tu vai para o céu, santo. Tu vai para o céu. Rapaz, que negócio chique isso aqui, velho. É água de coco. Cara, obrigado, viu? Poxa, me desconcentrei agora. Rapaz, mas voltando para... Eu dava aula no Senai, e aqui em Feira, e aí eu tinha alguns colegas professores formados em engenharia mecânica, engenharia elétrica, e os camaradas, eles penavam quando ia para aula prática na oficina, porque os caras sabiam tudo de cálculo. Os caras me davam 10-0 em cálculo, em gráfico e tal, só que quando chegava na aula prática, aí chamava os estagiários: rapaz, regula o torno aqui para
para eu dar aula. E bem no fim era o estagiário que dava aula. Eu chamava o estagiário para ajustar a máquina de solda, porque o cara conhecia tudo. Então, na teoria, ele regulava a máquina, só que quando chegava na hora de soldar, ele não sabia a distância, não sabia regular a pressão do oxigênio no cilindro e se perdia. Era muito bom em teoria, mas na prática não sabia nada, e era exatamente isso aqui dos fariseus. O capítulo 23 de Mateus tem muito ai sobre os fariseus. Vocês correm céu e mar para evangelizar, vocês atravessam o que for preciso para evangelizar alguém. Quando convertem essa pessoa, vocês tornam essa pessoa pior do que o filho do diabo. Olha que negócio pesado. Vocês perseguem as viúvas e os órfãos. Amados, isso aqui é uma introduçãozinha para falar sobre em que fundamento nós estamos construindo a nossa vida. Em que fundamento nós estamos colocando os tijolinhos da nossa vida. Aquilo que nós aprendemos acerca de finanças, que eles nos ensinam naquele grupo, quem está naquele grupo sabe. Nos grupos de devocionais que nós temos, são tijolinhos colocados. E tudo isso contribui para a nossa formação. E tudo isso vai influenciar, vai definir o nosso futuro. Vai definir o nosso destino. Porque não adianta nós sonharmos com uma Ferrari, por exemplo, sendo que não sabemos cuidar de um Fusca. Se não zelamos de um Corcel 2. Romanos, capítulo 2, versículo 13, diz assim: pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei é que nos torna justos aos olhos dele. O fato de ouvir não quer dizer nada, mas sim obedecer, sim praticar, sim cumprir a lei, isso que nos torna justos diante de Deus. Em Lucas, capítulo 6, versículo 43 até o 46, diz assim, ó: uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de seu coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Pois a boca fala de que o coração está cheio. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Falar que é discípulo não quer dizer nada. As ações falam mais alto, os frutos comprovam o que é a árvore. Em João capítulo 13, versículo 12, um texto conhecido, Jesus está lavando os pés dos discípulos e diz assim a palavra: depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retomou o seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e Senhor, e tem razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu Senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante do que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se a praticardes. Olha que negócio interessante. Você não é feliz só de ouvir. Você não é feliz só de contemplar. É por isso que eu sou totalmente contra esse evangelho da contemplação. Fica olhando, senta para a árvore e fica ali: nossa, como Deus é maravilhoso, olha que árvore grossa, olha que curvas, olha que negócio lindo. E fica só nessa contemplação. Sai dali, sai da frente da árvore e nem lembra mais quem é Deus. E vive nisso. É discípulo no domingo e na segunda já é só empregado ou patrão. Tem duas identidades.
E esse é um problema do evangelicalismo que separa a vida eclesiástica e vida secular. E, na verdade, o Senhor é Senhor de tudo. O Senhor é dono do mundo, dono do universo. É tudo uma coisa só, tudo está debaixo do seu poder. As pessoas separam, não, aqui eu sou pastor, lá eu sou funcionário da Nestlé. Não, peraí, cara. Você é o que é em todo lugar. Assuma a sua identidade de discípulo. Assuma a sua postura de discípulo. Eu fico frustrado, triste, quando eu fico sabendo de irmãos que, quando vão prestar um serviço para outro irmão, enfia a faca. O serviço é 50, mas como é irmão da igreja, bota 65. Não, ele tem dinheiro, ele vai pagar. Ou se não, bota um preço bem abaixo, bota lá, é 50, bota 30. Mas entrega um serviço de péssima qualidade. Isso me dói. Isso me dói. Porque eu vejo que isso não é ser discípulo. Isso é ser safado, é ser descarado, é ser mentiroso, é ser filho das trevas. Me perdoem se peguei pesado. Se você pratica isso, se arrepende e peça perdão para quem você fraudou. Mas é errado isso. Seja justo, seja verdadeiro, seja sincero. Faça as coisas com qualidade. E nisso eu posso dar exemplo das coisas que eu pratico, das coisas que eu faço. Quem conhece os cachorrinhos de Mateus e Marina, vê lá a qualidade dos cães que eu produzo. Produzi, agora diminuí a criação. Mas nunca entreguei filhote meia boca, porque sempre zelei pelo que era melhor. Quem conhece o cachorrinho lá de Ellen e Cristóvão também sabe. O cachorro é um monstro, um cachorro fortão, porque eu sempre zelei pela boa criação e qualidade dos cães. É só um exemplozinho simples. A prática do ensino, a prática da vontade de Deus, querido, é o que define a vida de um discípulo de Jesus. É uma vida prática. Se não tiver vida fluindo, preste atenção, porque não é vida. Pode ser religião. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, diz assim: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Olha que negócio lindo. Falar, até o papagaio aprende a falar. E às vezes fala um português melhor do que um adulto, do que um homem. Mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que obedece à voz de Deus, aquele que segue os comandos de Deus, aquele que está atento ao que Deus está falando e faz e põe em prática, esse sim entrará no reino do céu. O que define a vida de um discípulo de Jesus é o que ele pratica, pois aquilo que ele está praticando é consequência daquilo que ele se tornou. J.B. Carvalho, ele fala assim que o cristianismo não tem a ver com o que você faz, mas sim na pessoa que você se torna. É exatamente isso. Você não consegue produzir frutos bons se o seu coração é mau. Você pode enganar uma pessoa ou outra, você pode enganar o pastor, você pode enganar o seu líder de conexão, mas você não se engana, e você não engana a Deus. Você pode até tomar um tapinha nas costas e ser aplaudido, mas Deus tudo vê e pesa isso na balança. Jesus nos deixa um grande ensinamento, queridos, nesse texto que nós lemos de Mateus, ao falar da importância de construir uma casa sobre a rocha. Essa casa construída sobre a rocha, ela não está livre de passar pelas adversidades. Vai vir um vento forte, a chuva, a enchente, e vai bater contra ela sem nenhum dó. O fato dela estar sobre a rocha não impede de enfrentar isso. O que define, então, é que ela firmada na rocha, ela tem consistência, ela tem resistência para suportar os dias maus, para suportar os dias ruins. Interessante que nesse texto,
Jesus está dando essa parábola, essa comparação, e nós olhamos para aquela região desértica, né? Nós olhamos para aquele ambiente onde Jesus estava, em um lugar seco, onde a rocha, ela não é uma rocha aparente. E às vezes nós lemos esse texto e vem a imagem de que tem uma rocha aparente ali em cima, e a casa construída exatamente em cima daquela rocha. Naquela rocha grandona assim, então só bota o cimento e constrói em cima dela. Mas a verdade é que não é isso que o texto está dizendo. Essa rocha aqui é uma rocha que você precisa escavar. Você precisa se esforçar um pouquinho para chegar no fundo. Eu lembro da construção da casa dos meus pais. Lá em Panambi tem lugares com muita pedra, mas aonde meus pais moram é um terreno de terra vermelha. Então não tem pedra. E eu lembro que quando nós começamos a construir lá, eu ajudei a construir, a gente cavou, né, fez as valas para fazer o alicerce, e começou a cavar fundo para ver se achava alguma pedra, alguma coisa assim, para começar. Eu lembro que a gente cavou bastante, 1 metro e pouco, quase 2 metros, e não tinha achado nada. Aí o pedreiro falou assim, não, tá bom até aqui agora, vamos encher de pedra. Aí eu lembro que o meu pai conseguiu uma carga daquela pedra de calçamento, né, que lá no sul a gente chama de pedra-ferro, não sei como é que chama aqui. Paralelepípedo? É, né? Isso. Aí trouxe montando aquela pedra, velho, e jogou naquele buraco, e aí bateu um cimento bem molhado assim e jogou em cima. E aí aquilo enrijeceu, e em cima daquilo ali então começou a construir a casa. Eu achei interessante, não sei se aqui tem essa prática também, de cavar fundo, fazer uma base de pedra embaixo. Lá no sul a gente faz isso, em alguns lugares que não tem pedra, quando o terreno é meio duvidoso assim. E aí eu lembrei daquele episódio lendo esse texto. É preciso, queridos, praticar a palavra para se tornar. Tem até um dizer do CIS, acho que é, né? Treine até se tornar, né? E o discípulo é a mesma coisa. Você não se torna discípulo só porque fala que é. Você precisa praticar ações de um discípulo que o comprovem que seja um discípulo. Porque Jesus nos deu o exemplo para que façamos a mesma coisa. E seremos bem-aventurados se assim procedemos. É a mesma coisa a vida de um atleta. Se o camarada não tiver uma vida, uma disciplina de atleta, ele não se torna atleta nunca. Eu lembro do meu passado, quando eu competia nos campeonatos de levantamento de peso, eu tinha uma vida muito regrada. Eu nunca fui ligado para a questão de estética, mas para a questão de força, a gente tinha que comer muito. E tinha que comer muito, não era comer pouco não, velho. Era comer muita batata, muita mandioca, muito frango, nossa, velho. Ovo cozido, então banana, meu Deus do céu. E chegava no treino, era tombar carro, era levantar pedra, era fazer o treinamento do terra, era puxado. Mas tinha que ter disciplina. E deu resultado, fui 2 anos consecutivos campeão sul-americano de levantamento de peso. Mas eu tinha uma prática, eu tinha uma disciplina. Eu saía do trabalho, 5 horas da tarde, todos os dias com a minha marmitinha de pré-treino, ia lá treinar. Até 8 horas da noite, chegava em casa exausto, às vezes tinha coisa na igreja, ia para as coisas da igreja, mas vivia rigorosamente aquilo. E dava resultado. É a mesma coisa na vida cristã. Se você não pratica as coisas do Evangelho, você não se torna discípulo. Não adianta você falar, você vive da fé dos outros, das experiências dos outros, da resposta de oração dos outros, mas e a sua experiência? A minha experiência pode ter ajudado você a refletir sobre algumas coisas. O que eu passei nos últimos 3 anos pode ter ajudado você em alguma coisa, mas o que fará a diferença são as suas experiências com Deus. Eu tive as minhas e tive os meus aprendizados. Agora você tem que ter os seus aprendizados. O seu músculo cresce quando você treina, não é quando eu treino. Quando o Vene treina. Vai crescer quando você treinar.
Quando você for para a academia, quando você botar o pé na esteira, isso fará diferença. É quando você agir. Tem poder? Quem age? Muitos conhecem o Evangelho de forma superficial. Constroem as suas vidas em fragmentos de rocha na areia. Como eu falei, vivem das experiências dos outros, na comparação com os outros. Para alcançar essa intimidade é preciso praticar, é preciso cavar fundo, é preciso ir na essência. Esses dias eu fui com o Cimeia levar um notebook aqui no campus da UFRB, e aí tinha um grafite, assim, acho que é grafite, uma arte assim, né, desenhada na parede. Eu fiquei olhando e dizia assim: ser radical é pegar as coisas pela raiz. Eu achei muito linda essa definição, porque tem a ver realmente com a palavra radical. É aí na raiz. É você pegar as coisas na essência, como elas são. E muitas vezes nós somos radicais em tantas coisas. Somos radicais na busca pela mudança financeira, pelo crescimento profissional, na questão de relacionamentos, mas no que se trata de ser discípulo, no que se trata de ser igual a Jesus, não somos tão radicais, porque não, Jesus era Deus, então eu não posso ser parecido com Jesus. Não, peraí, Jesus era o cara, quem sou eu para parecer com Jesus? Mas Paulo disse: sede meus imitadores como sou de Cristo. Ou seja, há uma possibilidade de sermos iguais a Jesus. Assim como Jesus falou: olha, eu vos dei exemplo para que vocês façam igualzinho que eu fiz. Assim como eu lavei os pés dos discípulos, façam vocês também. Ou seja, é possível ser igual a Jesus. E estamos nessa caminhada. Aí quando chegamos nessa questão, não, rapaz, eu sou humano, a carne é fraca. Né? Pobre da carne. Às vezes a carne está ali deitadinha, mas é o próprio indivíduo que fica dando espaço para a carne. Fica provocando ações para que a carne se manifeste. Pelo amor de Deus. Fica se colocando em situações de ser tentado. Não é nem a tentação que vem, é o cara que se expõe à tentação. O cara que se joga para cair. Pelo amor de Deus. Toma vergonha, amado. Aí a culpa é de quem? É do diabo. O diabo está lá, tomando o café dele, na paz, e toma a culpa da inclinação do indivíduo que procurou errar, que procurou fazer feio, que procurou envergonhar o Papai do Céu. O fundamento tem sido nos dado. E aí eu falo para mim, para você aqui, nós temos sido ensinados da melhor maneira, da essência do Evangelho. Todos nós, pastores, temos nos empenhado, estudado, corrido atrás. Todos têm corrido atrás para dar à igreja o que é melhor. Nenhum de nós estuda para nós mesmos. A verdade é essa. Rafael não está fazendo o mestrado dele, porque ele... só basta você olhar a qualidade das aulas de quarta-feira. É alto nível. É alto nível. O fundamento tem sido nos dado. E as perguntas que eu faço duas perguntas. O que estamos construindo? E como estamos construindo? Em 1ª carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala um negócio bastante interessante. Capítulo 3, versículo 10 em diante. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 em diante. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente. E agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado. Pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha.
No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo. Mas será salvo como alguém que é resgatado por meio do fogo. Olha que negócio maravilhoso dessa palavra. Já foi lançado o fundamento, que é Jesus Cristo. Agora, ele fala assim, mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado. Olha que negócio interessante isso. O fundamento está aqui. Veja agora como você vai construir. Você tem à disposição vários tipos de materiais. E aqui, queridos, é uma metáfora, não é o material físico, mas é a inclinação do seu coração. É como você realmente olha para a obra da cruz. Porque tem cristãos que olham para a obra da cruz e não valorizam, e desprezam Jesus. Tornam a graça uma graça comum e uma graça barata. Ah, Deus me aceita como eu sou. E ele fala assim, tome cuidado, porque tem muitos materiais à disposição. Tem ouro, quando você valoriza, tem prata, quando você valoriza, mas também tem madeira, tem feno e tem palha. Quando você, rapaz, amanhã eu me arrependo, hoje eu vou curtir. Filipenses capítulo 4, versículo de número 9, diz assim: continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer, então o Deus de paz estará com vocês. Continuem a praticar tudo que vocês viram e ouviram e aprenderam e receberam de mim. Olha como Paulo se colocava na brecha mesmo. Se colocava como paredão, né, para tomar a pedrada se fosse necessário. Porque diz assim, olha, se vocês forem iguais a mim, tá tudo lindo. Olha, o cara tinha peito, né, velho, para dizer isso. Ele dizia isso para várias igrejas. Sede meus imitadores, como sou de Cristo. Ninguém venha tirar onda comigo, não. Ninguém me moleste, porque eu trago em minhas marcas de Cristo. Era um discípulo. As suas ações provavam isso. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Imitadores de Deus. Vivam em amor, segundo o exemplo de Cristo. Jesus diz que os seus discípulos serão conhecidos por aquilo que aprenderam com ele e colocaram em prática. João, capítulo 13, versículo 34 e versículo 35, olha só. Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. É uma ação, é uma imitação de Jesus que prova que é discípulo. O fato de falar que é não diz nada. Mas a forma de como vive, a forma de como procede, provará ao mundo que é discípulo de Jesus. Não é o blá blá blá, não é o lá 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 que faz de você um discípulo, mas suas ações, sua prática revela quem você é. A gente brinca, né, que o fruto não cai longe do pé, e é verdade isso para o discípulo. Os seus frutos provam quem você é, provam quem é, o que é a sua essência. E eu quero concluir essa noite com o texto de Mateus, capítulo 26, versículo 69 até o versículo de número 75.
Mateus capítulo 26, isso aí, 69 até o 75. Enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora do pátio. Uma criada foi até ele e disse: "Você é um dos que estavam com Jesus no Galileu." Mas Pedro o negou diante de todos: "Não sei do que você está falando." Mais tarde, junto ao portão, outra criada o viu e disse aos que estavam ali: "Este homem estava com Jesus de Nazaré." Novamente, Pedro o negou, dessa vez com juramento: "Nem mesmo conheço este homem," disse ele. Pouco depois, alguns dos outros ali presentes vieram a Pedro e disseram: "Você deve ser um deles, percebemos pelo seu sotaque galileu." Pedro jurou: "Que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo, não conheço esse homem." Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: "Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes", e saiu dali chorando amargamente. Amados, esse texto, ele é muito lembrado por causa dessa negação de Pedro, né? É muito falado dele. Mas eu queria levar você a olhar um outro ponto de vista, a olhar um outro elemento que está nesse texto. Era impossível Pedro não ser reconhecido como discípulo de Jesus. Ele fica ali tentando passar despercebido, mas o que há nele só comprova que ele estava com Jesus. O que ele é, não dá para esconder. O que ele é, não dá para ocultar. E aí passa uma pessoa e fala assim: "Eu conheço você. Eu já vi você tocando na videira um dia. Ah, eu conheço você. Eu já vi você na célula um dia." E aí Pedro: "Não, mulher, não sou eu não, era parecido. Podia ser algum parente, coisa e tal." Aí passa um tempinho, outra pessoa o reconhece: "Rapaz, você estava com ele. Você estava com ele." "Não, rapaz, que isso, não era eu não." Passa mais um tempinho: "Velhão, não tem como negar, você estava com ele. Sabe por quê? O teu sotaque denuncia. Eu, de boca fechada, eu, Lucas, eu passo por baiano tranquilo. Mas, rapaz, abrir a boca, falar porta, já era, velho. Né? Falar leite, carne, já foi. Me denuncia." E foi aí que Pedro também foi né, denunciado pela própria fala, a forma de falar. Pedro talvez poderia dizer: "Não, eu sou estrangeiro, peraí, eu sou estrangeiro." Mas nem isso colou. O que eu quero dizer para você, com esse exemplo de Pedro? Queridos, quando nós somos discípulos em essência, mesmo querendo negar, não conseguimos. Quando Jesus está nas nossas veias, é impossível não reconhecê-lo. Quando Jesus está dentro de nós, é impossível não ser reconhecido. Muitas pessoas andaram com Jesus, passearam com Jesus, foram curados por Jesus, foram ressuscitados por Jesus, mas sequer foram lembradas. Mas Pedro não. Pedro achou que iria passar batido. Não, velho, você tem algo diferente. Você andou com Jesus. Eu até conversando com o Simeia sobre isso, até imaginando a forma de como Pedro ia falar palavrão, né, ia xingar, amaldiçoar, como diz o texto. Talvez ele nem sabia falar. "Ah, você, sei lá, você é o seu Zé Ruela", né? Não estava acostumado com esse tipo de palavreado, não tinha jeito. Quando somos discípulos, é impossível não sermos identificados. Quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Quando as pessoas olham para você, como elas te identificam? Ou como você mesmo se identifica? Quem sabe seja a hora de você colocar em prática o seu modo discípulo. Eu tinha colegas na Nestlé que não queriam ser identificados como cristãos. E aí eu entendia por quê. Porque os camaradas eram iníquos.
Quando falava de oração, quando falava de alguma coisa, só lembrava de Lucas e de outros, de Ramon. Mas ele era cristão e não queria ser identificado. Não, rapaz, deixa a igreja para lá. Olha, bonito crente. Quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Quando você se olha no espelho, o que você vê? As suas práticas, os seus frutos, aquilo que você está reproduzindo é de Jesus ou é de você mesmo? O que você está fazendo com o fundamento que lhe foi dado? O que você está pondo sobre esse fundamento? É ouro? É prata? Ou é feno e palha? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Se coloque de pé. Vamos orar ao Senhor Jesus. Você e eu, queridos, fomos chamados para sermos discípulos, para edificarmos a nossa casa sobre a rocha, sobre o firme fundamento. Veja cada um como edifica. Como diz o texto, tenha muito cuidado. Nós nos tornamos responsáveis por aquilo que aprendemos, por aquilo que ouvimos. Já não somos mais ignorantes. Se não praticamos, é por nossa conta em risco. Mas Jesus, Ele nos convida, assim como fez com os 12, eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. Se agora que vocês sabem essas coisas, vocês serão bem-aventurados se a praticarem. Jesus nos chama para sermos discípulos em ação. Discípulos que reproduzem o seu caráter e a sua santidade, que reproduzem a sua bondade para com o outro. Vocês serão conhecidos pelo mundo pelo amor que tiverem uns pelos outros. Nós somos chamados para sermos iguais a Jesus. Nós não fomos chamados para viver o evangelho da mediocridade, o evangelho da religiosidade. Nós somos chamados para viver o evangelho da radicalidade, de pegarmos a essência do evangelho na raiz, para vivermos a essência de Cristo. Por isso cantamos, Cristo vive em mim. Não há, queridos, no evangelho de Jesus, espaço para viver meia verdade, para viver meio discipulado, ou é ou não é. Quando Nicodemos procurou Jesus e faz as suas especulações, Jesus fala assim, olha, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não, mas eu conheço. Não, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não tem outro caminho, não tem outra forma. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro caminho, não há outro atalho, não há outra forma. Não, mas por aqui é mais rápido. Não, não é. O caminho é Jesus. O fundamento é Jesus. A ponte é Jesus. Senhor, nós te louvamos nessa noite, te agradecendo pelo chamado que tu nos destes a sermos discípulos radicais, discípulos verdadeiros, não porque temos força para isso, mas é pela tua graça, é pelo teu amor que nos constrange, é pelo teu amor que nos impulsiona, é pela vida abundante que tu nos dá. Você veio para nos dar vida e nos dar vida em abundância.
e queremos viver, Senhor, na plenitude disso, Deus, desfrutando dessa vida de discípulo. Senhor, nós rompemos com todos os impedimentos que nós mesmos criamos na vida do discípulo, do discipulado. Criamos barreiras do medo de perdermos a nossa identidade, medo de perdermos o que conquistamos com muito esforço, medo de perder algo que a traça, que a ferrugem corrói. Nós abrimos mãos disso, Senhor, porque queremos ser, Jesus, aquilo que Tu planejou para sermos. Não aceitamos menos do que isso, Senhor. Não queremos nos furtar, Senhor, em sonhos terrenos, em objetivos terrenos. Nós não queremos nos furtar, Senhor, indo atrás daquilo que o banco oferece, que os investimentos oferecem. Nós queremos, Senhor, estar prosperando por meio da Tua palavra. Enriquecendo baseado na Tua palavra. Senhor, frutificando baseado na Tua palavra, Senhor. Abrindo negócios baseado na Tua palavra. Realizando sonhos que Tu plantaste em nossos corações. É isso que nós queremos, Jesus. E assim oramos. Em nome de Jesus. Amém e amém.